Por séculos, homem e pedras estiveram entrelaçados numa batalha. Enquanto os mares rugiam, a fragilidade da vida pendia por um fio. Os gigantes do mar. Os homens mais valentes se enfrentaram em campos iguais, mas com vantagens injustas. A era da caça às baleias cobrou muitas vidas, tanto de baleias quanto de humanos. Nenhuma outra espécie foi tão afetada quanto a mais poderosa de todas. Reduzidas à beira da extinção, as baleias azuis, que já ultrapassaram 300 mil, tornaram-se tão raras que ninguém acreditava que voltariam a ser vistas no início do século XX. Estas são suas histórias. Aqui estão seus triunfos. Esta é sua batalha. A Batalha dos Azuis. Se estiver sentado aqui em cima, tem uma vista fantástica, por isso mantenha os olhos bem abertos. Estamos a atravessar um local incrível, o Canal de Santa Bárbara, enquanto nos dirigimos para o Parque Nacional das Ilhas do Canal. O meu nome é Holly, sou uma das naturalistas a bordo. O nosso destino fica a apenas 1 hora, no extremo leste da ilha de Santa Cruz. Para mim, ser naturalista é muito gratificante. Muitos visitantes vêm ao Parque Nacional pela primeira vez. E talvez seja a única. O que fazemos é enriquecer essa experiência. É claro que deixamos a Mãe Natureza falar por si mesma em toda a sua beleza. Oferecemos informações importantes sobre a história natural das baleias e golfinhos que vemos e a mensagem de conservação. Nossa responsabilidade é manter os oceanos saudáveis e a diversidade dos cetáceos. Eis que eles vêm! Alguns correm para o lado esquerdo para ver melhor. Há muitos jatos de água. Que maneira divertida de começar a manhã aqui no Canal de Santa Bárbara. Vamos acelerar um pouco, então segurem-se bem. Aqui no canal, às vezes vemos esses incríveis freneses alimentares, como nos documentários da National Geographic. À distância, são as aves que nos revelam a ação. Diferentes espécies mergulham na superfície. Ao nos aproximarmos, aparecem as barbatanas dos golfinhos e leões marinhos da Califórnia e, de repente, um jato de baleia no meio. Uma diversidade impressionante participando desse frenesi. É uma biodiversidade maravilhosa. Desde o plâncton, os invertebrados e os peixes, até as baleias, os golfinhos e as toninhas. Dá uma sensação de abundância ver de perto 1/3 das baleias do mundo, aqui mesmo, no Canal de Santa Bárbara. Desde as pequenas toninhas até a variedade de golfinhos, incluindo as orcas. E, claro, as nossas baleias jubarte. Algumas migrando e outras se alimentando aqui, que é o seu restaurante favorito. Este ano foi especialmente incrível pelo número de baleias azuis que estão no Canal de Santa Bárbara, perto da ilha de Santa Cruz. Ali está uma! Vejam o jato de água! As baleias azuis são enormes. A maior registada no hemisfério sul tem mais de 30 metros e pesa mais de 150 toneladas. E quando uma baleia azul aparece, admiramos o seu brilho azul sob a superfície.
Só para se ter uma ideia do seu tamanho, a cauda tem a envergadura de um pequeno Cessna. Não há nada como ver o reflexo de uma baleia azul num dia ensolarado. Este foi o meu melhor ano a avistar baleias azuis aqui no canal. Depois de mais de 30 anos a trabalhar no barco nas Ilhas do Canal, o que mais gosto é ver a emoção nos rostos dos passageiros quando encontram uma baleia azul. As baleias azuis emocionam toda a gente. E isso é porque são muito raras. A sua população no Pacífico Norte não cresce rapidamente. E é por isso que quando vemos uma, pode ser uma oportunidade única na vida. Partilhar estas experiências e promover a proteção das baleias é realmente muito gratificante. Os humanos continuamos nessa época, caçando cetáceos em todo o mundo. Na década em que nasci, nos anos 60, mais de 700 mil baleias foram mortas, incluindo cachalotes, baleias comuns e especialmente baleias azuis. Porque naquela época tínhamos a tecnologia que nos permitia persegui-las e arpoá-las com maior precisão. Nos anos 70, começou o movimento Salve as Baleias. A Comissão Baleeira Internacional impôs a moratória nos anos 80 e nos anos 90 a observação de baleias tornou-se muito popular, o que representou um grande avanço na conservação. Nos últimos 25 anos, observamos um aumento na maioria das espécies. Esperamos apenas que as baleias azuis se reproduzam na costa da Califórnia e descobramos por que razão a sua população não cresce ao mesmo ritmo. Hoje em dia, as baleias são consideradas engenheiras de ecossistemas. Elas aumentam a produtividade dos oceanos através do chamado ciclo das fezes. Mergulham nas profundezas para se alimentarem e sobem misturando nutrientes. Na superfície, imagine que é como se fossem à casa de banho. E é aí que libertam as fezes. E esse processo das baleias azuis atua como se fosse um fertilizante para o fitoplâncton microscópico. Este fitoplâncton, que reage da mesma forma que as árvores, precisa absolutamente de nutrientes e também de luz solar para realizar a fotossíntese. E assim, nos fornece o oxigênio que todos respiramos. Cada respiração que tomamos é um verdadeiro presente do oceano. Graças ao fitoplâncton que prospera onde as baleias defecam. Quando, na década de 80, a população de baleias azuis foi reduzida a menos de 1%, perdemos essa enorme contribuição. Agora, graças ao aumento das últimas 4 ou 5 décadas, começamos a valorizar essas baleias como engenheiros que melhoram a produtividade da pesca e de toda a vida marinha da qual nós dependemos. Embora seja maravilhoso ver as baleias se alimentando naquele frenesi, isso nos permite entender o que elas estão enfrentando. Sou John Calambokidis, investigador biólogo-chefe do coletivo de investigação Cascadia. A nossa investigação sobre baleias azuis começou no Golfo de Farallones. Foi uma surpresa nos primeiros anos, de 86 a 88, quando as encontramos pela primeira vez. Foi incrível! Elas estão aqui! Qual era o tamanho da sua população? Se poderíamos estimá-lo com os dados de identificação por fotografia. No primeiro ano em que fizemos a identificação por foto das baleias azuis, em 86,
obtivemos cerca de 30 animais únicos. 30! Não fazíamos ideia de que isso era apenas o começo. Ao iniciar as atividades no canal de Santa Bárbara, e a partir de 92, começamos a ver números que nos surpreenderam. Podíamos encontrar 20, 30 baleias azuis ou mais num único dia, algo que nos deixou boquiabertos. Hoje em dia, algumas das maiores concentrações estão em áreas como a Ilha de San Miguel. Quando as condições climáticas permitem cobrir certas zonas, tivemos trechos de 12 quilômetros onde vimos mais de 100 baleias azuis. E esse continua a ser um dos números mais impressionantes que encontramos até agora. Mesmo hoje seria um espetáculo realmente notável, enquanto estudamos outras zonas. Passamos a encontrar baleias azuis com mais frequência. Marcamos algumas delas e as observamos se alimentando debaixo d'água. Expandimos nossa pesquisa para entender como certas atividades humanas as afetam, usando marcadores para rastrear seu comportamento diurno e noturno. Percebemos que algumas das áreas onde elas aparecem com frequência, como o Canal de Santa Bárbara, estavam entre as rotas de navegação mais movimentadas, e foi aí que entendemos a conexão. Foi somente em meados da década de 2000 que começaram a ser encontrados cadáveres de baleias azuis, seja enredadas nas proas dos navios ou encalhadas na costa com evidências claras de que haviam sido fortemente atingidas por os navios. E pudemos verificar que não só as baleias azuis, mas também as baleias de barbatana, espécies vulneráveis a esses acidentes, corriam grande risco de colisão. Tendem a se alimentar nessas áreas que muitas vezes estão associadas à borda da plataforma continental, o que as aproxima da costa. No Canal de Santa Bárbara, essa borda da plataforma que se estende ao longo das ilhas do canal também é paralela a essas rotas marítimas que saem do porto na costa oeste dos Estados Unidos. Essa preocupação com colisões com navios concentrou-se nessa região. Nesta área de alta presença de baleias azuis, que conta com um intenso tráfego marítimo, ficou claro que as colisões eram um problema crescente. Eram mais numerosos, maiores e mais rápidos. Uma tendência que vem desde os anos 70, 80, 90, vimos essa explosão na quantidade de mercadorias transportadas por navio, o que se tornou um problema crescente e grave para as baleias azuis. Grande parte do trabalho centra-se em conhecer a população de baleias azuis e utilizamos alguns métodos. A identificação de espécimes por foto é fundamental. Precisamos usar certas estatísticas de marcação e recaptura para calcular. Se você vê 100 baleias este ano e o mesmo número no ano seguinte, analisa quantas delas são as mesmas baleias. E ao observar isso, deduzimos quantas havia lá que você não identificou antes. Podemos usar isso para estimar o tamanho da população. O que nos dá mais confiança e maior precisão é chegar a um número estável. 1.500 baleias azuis é a população do Nordeste do Pacífico que visita regularmente a costa oeste dos Estados Unidos. Agora, focamos-nos no que torna as baleias azuis mais vulneráveis a colisões com navios. E é, em primeiro lugar, o facto de serem muito grandes nas suas áreas de concentração que enfrentam o tráfego marítimo da borda da plataforma continental. Segundo eles, passam muito tempo na superfície, especialmente à noite, bem na área que seria vulnerável a ser atingida por um navio. E, finalmente, quando monitoramos o comportamento, eles tomaram pouca ou nenhuma ação evasiva diante de um navio que se aproximava. Conseguimos documentar, às vezes com uma de nossas baleias azuis marcada, vimos um navio passar logo acima dela, com a baleia não mudando de curso para evitá-la. Colisões com navios são a principal causa de mortalidade, e sabemos que as condições dos oceanos estão mudando e causando grandes efeitos. É positivo ou negativo? Está começando a afetar agora? Essas são as perguntas para as quais ainda não temos respostas.
O que é notável no Canal de Santa Bárbara e no sul da Califórnia é a mistura de alta densidade humana e uma incrível população de baleias. Esse habitat, às vezes visível da margem, abriga centenas de baleias azuis. É uma coexistência fascinante, mas também os expõe. A atenção à redução de colisões aumentou, com mais de uma década de esforços, embora ainda faltem medidas decisivas. Uma das coisas mais notáveis sobre o Canal de Santa Bárbara e a vida no sul da Califórnia é a de alta densidade humana e a incrível população de baleias. Muitas não fazem ideia de que temos esse habitat, que abriga centenas de baleias azuis, às vezes à vista da costa. É uma coexistência notável. Sou otimista por causa da grande atenção que tem sido dada a formas de reduzir o risco de colisões com navios. Acredito que ainda não tomamos todas as medidas necessárias, mas já houve mais de uma década de esforços para encontrar soluções. O meu nome é Sean Hastings e trabalho para o Santuário Marinho Nacional com sede em Santa Bárbara, Califórnia. Como oficial de Políticas, Informação e Gestão, desenvolvo programas para proteger e conservar a incrível diversidade de animais e a história marítima das ilhas do Canal. Aqui, no Canal de Santa Bárbara, temos muita sorte. Temos uma das maiores populações de baleias azuis do mundo. E, ao mesmo tempo, algumas das rotas marítimas mais movimentadas do planeta. A minha missão é encontrar um equilíbrio entre o comércio marítimo e a proteção das baleias. Acredito que aqui conseguimos isso. O mar está agitado ao oeste, mas vamos encontrar uma saída. Estamos no coração do Canal de Santa Bárbara. É época de baleias. As baleias jubarte, as baleias comuns e as baleias azuis estão aqui para se alimentar. E enquanto estiverem aqui, queremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance no santuário para proteger esses animais de colisões fatais com barcos. O navio atrás de mim tem 365 metros de comprimento, enquanto as maiores baleias que temos nesta região medem entre 24 e 27 metros, uma diferença de 10 a 12 vezes. Infelizmente, quando uma baleia está perto deste navio e o navio navega a alta velocidade, o risco de uma colisão mortal só aumenta. Ao viajar a 10 nós, reduzimos o risco de colisão de barcos em mais de 50%. Empresas como a Yang Ming estão a reduzir a velocidade e a participar no programa de proteção das baleias azuis e do céu azul. Não há rasto atrás deste navio, nem a sair da proa. Esta empresa está a concordar em reduzir voluntariamente a velocidade, atendendo ao pedido sazonal da Guarda Costeira Estados Unidos e da Agência de Proteção Ambiental para que naveguem a 10 nós quando há baleias no canal ao largo da costa da Califórnia. Se conseguirmos proteger apenas uma baleia azul grávida, estaremos a fazer a nossa parte para trazer as baleias da beira da extinção e ter populações saudáveis no Santuário Marinho Nacional das Ilhas do Canal. Em 2014, uma coligação de santuários marinhos nacionais, distritos de controlo da poluição atmosférica da Califórnia, a Fundação Santuário Marinho da Califórnia e outras organizações criaram o programa Protegendo as Baleias Azuis e o Céu Azul, no qual reconhecemos, incentivamos e celebramos as companhias marítimas que voluntariamente desaceleram. As empresas recebem relações públicas positivas e nós reconhecemos aquelas que estão dispostas a reduzir a velocidade pelo meio ambiente, reduzindo assim os impactos do transporte marítimo sobre essas grandes baleias. Um navio de 300 metros transporta 10.000 contentores de muitas empresas também inscritas no nosso programa. Nesses contentores estão os produtos que os consumidores desejam. E as empresas que os vendem são incentivadas a se tornarem embaixadoras da proteção das baleias azuis e do céu azul. Incentivamos ainda mais as companhias a reduzirem a velocidade quando há baleias presentes, colaborando com empresas que entendem que há uma maneira mais responsável de levar os produtos dos consumidores aos portos da Califórnia. Este é um exemplo perfeito de como o comércio e a conservação podem coexistir, reduzindo o risco de colisões com navios
e as emissões de poluição atmosférica prejudicial, diminuindo os gases de efeito estufa. Quando se vê que não há rastro do navio, significa que a sua hélice gira lenta e constantemente, o que reduz o ruído oceânico. As baleias dependem do som no seu ambiente marinho para se comunicarem, encontrarem comida e outras baleias. Ao reduzir a velocidade dos navios, porque estas empresas ajustam os seus horários por algumas horas, estão a diminuir os impactos não só nas baleias, mas também na qualidade do ar que respiramos e nas emissões de gases de efeito estufa que são libertadas para a atmosfera do nosso planeta. Estamos muito impressionados com a Yang Ming, que está no programa Baleias Azuis e Céus Azuis desde o início. Eles reduzem velocidade não só deste navio, mas de toda a frota. Mais de 85% da distância nas zonas de redução na costa da Califórnia. Fazem isso porque não querem atingir uma baleia. Sabemos que elas só estão aqui para se alimentar no verão. Quando as azuis voltam para a América Central, seguidas pelas jubartes que param no México, ou quando vão para o Alasca em busca de mais comida, queremos protegê-las onde quer que estejam. Esses navios percorrem longas distâncias entre Califórnia, Oregon, Washington e Ásia. Onde quer que baleias e comunidades costeiras se cruzem, estamos atentos. Assim, mostramos que é possível ter comércio marítimo e conservação dos oceanos. Yang Ming, Wellspring. Yang Ming Wellspring, aqui o navio trava de estribordo. Sim, por favor, continue. Aqui é Wellspring. Que canal devo usar? Pode usar o 06. Wellspring, aqui o navio a estribordo. O meu nome é John Hastings e trabalho para o Santuário Marinho Nacional das Ilhas do Canal da NOAA. Quero agradecer a si e a sua tripulação por navegarem a uma velocidade segura para as baleias. Há agora meia dúzia de baleias jubarte no canal. Agradecemos por terem reduzido a velocidade. Mais uma vez, obrigado a Yang Ming por participarem no programa Baleias Azuis e Céus Azuis. Câmbio. Obrigado pela sua apreciação. Vamos manter os mesmos 10 nós ou menos que isso. Também amamos baleias. Obrigado, capitão. O Canal de Santa Bárbara é um lugar muito especial, não só pelas baleias e golfinhos, mas também pelas pessoas que dedicam a sua vida a protegê-lo. O Coletivo de Investigação Cascadia, a iniciativa Baleias Azuis, Céus Azuis. Graças a empresas responsáveis como a eTours, que levam as pessoas a ver estes animais majestosos. Recentemente, fomos declarados Área Patrimonial das Baleias. Estamos muito orgulhosos da nossa conexão cultural e trabalhamos para transmitir às gerações futuras o amor pelo oceano. Com o aquecimento das águas e o aumento diário de barcos, não sabemos o que o futuro reserva para os nossos oceanos e as gigantescas baleias azuis. Mas podemos garantir que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para protegê-las, aqui, na área de Santa Bárbara.